Boa noite oficial a todos, sejam bem-vindos para essa nossa aula. Professora Júlia, obrigado, por sua ajuda aqui hoje mais uma vez. E quero dizer que é uma honra estarmos aqui novamente com vocês para nós compartilharmos mais algumas informações a respeito de logística, tá? Hoje, diferentemente das aulas que eu tenho passado, note que eu não estou com a TV aqui atrás, então eu não vou projetar os slides na TV. Eu vou compartilhar a tela com vocês, ou seja, essa imagem que vocês estão vendo aqui é minha grande, ela vai ficar pequenininha no canto superior direito da tela, e vocês vão ter aquilo que eu estiver enxergando aqui, é o que vocês vão estar enxergando aí no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone, enfim, tá certo? A gente vai compartilhar a tela. Então, vamos ver já que se a gente consegue fazer isso de primeira já. Vamos colocar aqui em modo apresentação. Hoje, essa aula específica, qual que é o objetivo nosso, o que a gente vai proporcionar para vocês nessa aula? Primeiro, nós vamos recapitular um pouco da aula 2. Vamos lá, então. Só recapitulando, então, porque nós estamos falando de logística. A logística, nós já lemos tudo que, aqueles conceitos lá de 3, 4 experts, 3, 4 papas aí da administração, que eles nos trazem um conceito técnico de logística, e nós, no nosso curso, nós criamos, a partir desses conceitos, uma síntese, daquilo que nós entendemos como logística também, que é o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo e armazenagem de bens e serviços, assim como as informações a eles relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Na aula passada, nós falamos um pouquinho de just-in-time, certo? E vamos dar uma recapitulada do que significa esse conceito, que é aquele conceito de entregar no momento certo, na quantidade certa, no local certo, e da maneira correta. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. O just-in-time não está relacionado apenas à entrega ao cliente. Lembra que eu falei isso na aula passada? Muitas pessoas pensam que just-in-time é só entregar para o cliente. Não, o just-in-time ele faz parte do processo produtivo, inclusive, Desde o recebimento da matéria-prima, que é receber a matéria-prima na hora certa, transportar na hora certa, entregar na quantidade certa, estocar a quantidade certa, tá? Isso, então, ele está relacionado desde o processo de entrada dos inputs, lembra que nós falamos dos inputs, do processo e dos outputs dentro do processo de industrialização? O just-in-time necessário em qualquer uma dessas etapas, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. O processo que agrega valor de lugar, tempo, qualidade e informação. Então, o just-in-time ele vai trabalhar com o lugar, que é o local certo, vai trabalhar com o tempo, ou seja, no momento certo, com a qualidade, ou seja, com a quantidade correta, da maneira correta, e a informação, Como tem que ser feito, quando tem que ser feito. Produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, com o menor custo possível. Essa última frase aqui, ó, com o menor custo possível, ela valida todo o processo. Não adianta você entregar o produto certo, na hora certa, tudo, com preços que não condizem ou que oneram a produção, tá? Então, não é essa a ideia de just-in-time. O just-in-time é justamente para fazer com que não se tenha desperdício tanto de produto, nem de horas trabalhadas, nem de pessoas, nem ociosidade de máquina, nem falta de produto e nem sobrecarga ou excesso de produto, tá? Tudo isso faz com que você onere, que você deixe pesado o custo da sua produção. Então, o just-in-time ele tem que ser feito visando o menor custo possível. Se eu consigo fazer essa caneca aqui com R$ 5 dentro do processo de just-in-time, é isso que eu vou fazer. Então, se eu começar a comprar demais ou não comprar para a máquina, o meu custo no final do mês lá, quando eu for fazer os apontamentos, ele vai estar lá 6, 7. Então, não é esse o princípio. O princípio básico do just-in-time é diminuir custo, tá? Por quê? Porque quando eu acelero minha produção, quando eu otimizo a produção, quando eu aproveito as quantidades corretas da minha produção, eu estou reduzindo o custo, tá bom? Aqui, ó, receber na hora certa, na quantidade certa, Tanto, não só a entrega para o cliente, mas também a matéria-prima, o fornecimento proporcional para a demanda da produção, o recurso humano, ou seja, a utilização do efetivo adequado e na operação adequada, Aqui entra a questão do know-how, como fazer. O just-in-time, ele também tem esse conceito de colocar as pessoas certas nas posições certas, Eu não posso colocar pessoas sem experiência numa montagem, Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu engargalhe o processo de montagem e eu não dê vazão na minha linha. Se eu não der vazão na minha linha,
automaticamente, na etapa posterior àquele gargalo, eu não vou estar tendo um processo de just in time. Eu não vou estar entregando de maneira correta, tá? Então, por isso, muito importante a questão do RH também, da capacitação humana ali, tá? E, é claro, né, não poderia deixar de ser a distribuição. Entregar o produto na hora certa e nas condições certas, tá? Mas isso, gente, vocês estão careca de saber. A gente já falou isso aí 25.245 vezes nesse curso. E, além disso, nós já abordamos isso também naquele módulo de ADM, onde nós trabalhamos um pouquinho, uma noçãozinha de logística. Lembra disso? Reforçando o entendimento, então, de just in time disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, aqui, no lugar certo, no tempo certo, com o custo mínimo, no custo mínimo possível. Nada disso tem sentido, né, se eu não conseguir reduzir o meu custo ou reduzir os meus gastos com a minha produção, tá bom? E lembra que eu falei assim, ó, quanto mais eu reduzo o meu custo, eu tenho diretamente proporcional ao aumento da minha receita. Lembra que eu falava isso? Se eu gasto R$100 para produzir e vendo por 200, eu tenho, então, um custo de 100 e uma receita de 100. Se eu consigo baixar o meu custo para 80, eu passo a ter um custo de 80 e uma receita líquida de 120. E assim, sucessivamente. Quanto mais eu baixo o meu custo, mais eu aumento a minha receita. Quanto mais eu aumento o meu custo, mais eu diminuo a minha receita. A não ser que eu pegue e repasse os meus custos para o meu cliente. Eu vou ter uma receita líquida de R$100. Show, faça sol. Se eu gasto R$100 para fazer, tá? E eu tenho um lucro de 100. Se eu começar a gastar 120 e eu não tirar isso da minha receita, eu vou vender por 220, ou seja, eu vou começar a jogar esse custo para o cliente. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele, em qualquer pesquisa que ele vai fazer, ele vai encontrar um produto com melhor oferta do que o meu, em relação a preço, e vai acabar perdendo o cliente, tá? Então, essas são políticas de venda, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu só quero deixar claro para vocês que o processo de just in time faz com que você baixe o custo. Quando você baixa o custo, você pode baixar proporcionalmente o preço final do produto para o seu cliente, tá? Tudo isso para dizer que é o que, quanto e onde produzir ou adquirir. O que, quanto e onde armazenar. Quando e como transportar, tá? Então, o Just in Time vai atender essas três necessidades do processo industrial, né? Que é o recebimento da matéria-prima, que é os suprimentos, é a produção e é a distribuição. Tá claro? Just in time é alocar a matéria-prima, que é o MP, e alocar o PA, que é o produto acabado, de maneira correta, utilizando programas de gestão de estoque. Produção, estocagem e entrega. Aqui, ó, isso aqui que nós tínhamos preparado, que vai ser usado na quarta aula, né? Que é aquele case lá. Eu produzo 22 toneladas de um produto por dia, lembra que nós falamos isso na aula passada? Eu uso 20 toneladas de matéria-prima e 2 toneladas de aditivo. São necessárias 3 pessoas para produzir isso em 8 horas de trabalho. A minha capacidade de estoque é 220 tons, ou seja, eu posso produzir, né, durante 10 horas sem expedir, que eu tenho espaço para isso, porque eu produzo 22 toneladas por dia, né, então eu posso produzir até 220 toneladas que eu tenho como estocar. Depois disso, eu já não tenho mais, como eu tenho que parar a produção porque eu não tenho mais local de estoque, tá? A minha expedição dia é de 30 toneladas, né? O meu lead time de matéria-prima para receber isso aí é de 24 horas, e o meu transit time, ou seja, o tempo que eu levo para entregar o produto para o cliente, de 12 horas. Então, com isso, gente, a gente ia fazer nessa aula, mas por uma questão pedagógica aqui, dentro de uma cronologia dos trabalhos aqui, nós vamos jogar isso para a quarta aula, tá? A gente vai trabalhar um estudo, como que a gente vai identificar isso aqui, a gente vai fazer isso aqui, nós vamos planilhar isso aqui, nós vamos chegar com o processo do que tem que ser feito, como que tem que ser feito, em cima dessas 7 observações aqui, tá bom? Mas isso é para a quarta aula, né? Não se preocupe, fica tranquilo, tá bom? Lembra que na aula passada também, ainda recapitulando a aula 2, nós falamos um pouquinho sobre logística reversa, que ela é um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamento pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial. Isso serve para reaproveitamento ou para destinação correta de resíduos, tá? O texto aqui por si só é autoexplicativo, né? Ela é um processo onde
depois que eu vendo ou depois que eu consumo, eu consiga dar destinação ou eu consiga reaproveitar aquilo que resta, ou seja, os resíduos que ficam desse processo de venda ou desse processo de consumo, tá bom? A origem da logística reversa vem desde lá da década de 1990, muito antes, né? Mas ela entra em voga, ela começa a ter um pouco mais de uso a partir de 1990, quando as empresas passam a se preocupar com a utilização dos recursos naturais e com o retorno de produtos descartados pelos consumidores. Ou seja, as empresas começam a ser cobradas pela sociedade, pelas organizações, né, pelos governos, né, de que os seus resíduos, né, de pós-produção e mesmo depois disso vendido para o cliente, deveriam ser destinados. Ou seja, o que eu vou fazer com o recipiente do agrotóxico? O que eu vou fazer com o pneu depois que ele tem a vida útil dele desgastada? O que eu vou fazer com a embalagem de produtos aí químicos? Então, tudo isso começou a ser cobrado e as empresas começaram a perceber que eles tinham que ter algum tipo de ação em cima disso. Então, surge, principalmente, muito mais a partir de 1990, surge, então, essa necessidade de procedimentar algo que antes poderia ser feito de maneira voluntária ou esporádica, passa a ser, então, obrigatório, passa a ser, então, uma obrigação das empresas, né, um dever, um compromisso, e eles têm que criar isso. Então, você cria um processo, né, de logística reversa, de eu ter ação pós-venda ou pós-consumo, tá? Os principais usos da logística reversa, principalmente agora, né, com relação a meio ambiente, elas estão muito na questão dos agrotóxicos. Por quê? Não pelo agrotóxico em si, porque ele é usado, mas pelos seus recipientes, né, pelas suas embalagens e pelos seus efeitos, né, que pode causar depois de uso. Também o lixo hospitalar. Tempo atrás vocês viram, até não sei se chegou a ver, professor Júlio, uma matéria sobre uma família, umas crianças que acabaram se infectando com uma doença muito grave, porque tinha no hospital próximo onde eles moravam lá um local onde foram descartados lá seringas e agulhas infectadas com, acho que era hepatite, eu não sei o que era. Não me recordo. Eu sei que mas não é muito recente, mas aconteceu. Então é isso um dos motivos, né, de você ter todo esse procedimento do que fazer, né, com o lixo hospitalar. Eu lembro que ano passado, enquanto eu ocupava um cargo de gestão pública e relacionado à saúde, nós tínhamos que ter todo um processo de recolhimento das toucas, das máscaras, das luvas, de tudo que era usado no processo de combate, principalmente aí em relação à pandemia de coronavírus. Então, todo um processo de logística reversa. O cliente, o fornecedor que entregava material para a gestão pública, né, os EPIs, no caso que eu estou usando como exemplo aqui, nós tínhamos um acordo com esse cliente, com esse fornecedor, que após o uso nosso, nós deveríamos descartar isso e acomodar isso, alojar isso de maneira adequada, para que ele viesse buscar isso e ele desse isso o seu destino final. Ou seja, a logística reversa era dele, mas eu, como cliente, como comprador, também tinha minha participação isso aí, na separação, na segregação, na alocação desses produtos para devolver para um fornecedor, tá? Medicamentos também você tem que ter todo um processo de logística reversa, principalmente por efeitos colaterais, por validade, né, ou por perda de função de cura, né, um remédio que venceu a validade, além de ele poder fazer mal à sua saúde, obviamente ele não vai oferecer o benefício que aquela química, que aquele fármaco se propõe. Então, isso tem que ter também todo um processo de recolhimento e de controle. Outros produtos, pilhas e baterias, né? Até porque isso é reutilizável depois, né? E também, junto com isso, embalagens de produtos químicos, que geralmente são lata ou plástico. Isso devolve, né? O fornecedor recolhe novamente isso, e ele, inclusive, a gente vai ver na frente aí, pode abater e diminuir o seu custo com compra de embalagem, com compra desses insumos aí, reaproveitando essas embalagens, reutilizando as embalagens em novas produções, tá? Eu só preciso perguntar, e você quiser responder aí, se está ficando claro, né, aquilo que eu estou expondo, aquilo que eu estou explicando para vocês, tá certo? Então, se você puder fazer essa gentileza para mim, não precisa ser todos, mas um ou dois que comente, sim, não, estou entendendo, está claro, para eu prosseguir nessa linha, para eu prosseguir nesse ritmo, para eu prosseguir com essa levada aqui, com essa didática que nós estamos tendo aqui, tá bom, gente? É importante que vocês
me dê esse feedback. Como nós não estamos aí presencialmente, eu não consigo olhar para você e ver e entender o grau de entendimento. Então, eu preciso que você, de vez em quando, me dê um retorno aí, ok, estou entendendo, não estou entendendo, repete, e assim a gente vai, tá? Seguindo aqui ainda, nesse exemplo, né, de logística reversa, o descarte incorreto, ou seja, se eu descartar de maneira errada, ou não dentro, fora do procedimento, eu posso causar danos à saúde. A gente acabou de falar aí um exemplo que teve aí, que foi bem conhecido, de uma família toda que foi infectada com um vírus, não sei que doença que era lá, se era viral ou se era bacteriológica, né? Acho que é assim que fala. Eu não lembro, mas sei que todos eles ficaram contaminados por causa disso. Então, aí comprova que a ingerência da logística reversa pode causar danos à saúde também. Por esse motivo, é tão importante que a cadeia de suprimentos, lembra que nós falamos lá na primeira aula, a cadeia de suprimentos é todo o processo que envolve a inteligência de compra. Não estou falando que nem a questão de transporte, estou falando inteligência de compra já em relação a preço, a produto, a nicho de mercado, tudo isso, tá? É importante que a cadeia de suprimentos seja capaz de operacionalizar a devolução de produtos com a mesma eficiência que realiza a sua distribuição. Com a mesma qualidade que eu vendo, que eu entrego, eu tenho que recolher quando for necessário, quando for aplicável o conceito ou o processo de logística reversa. Vamos lá. Ainda sobre logística reversa, atualmente, esse tipo de operação pode ser implementada para as mais diversas necessidades. Produtos danificados que são devolvidos ao fabricante, pedidos incorretos ou por expiração de mercadorias perecíveis são casos em que a cadeia de suprimentos é adaptada para processar o retorno dos pedidos até o fabricante. Então, quando nós falamos aqui de logística reversa, não pensem vocês que ela é somente para salvar o mundo, aí das questões ambientais e salvar a vida. Não, não é isso também. Ela serve dentro do processo produtivo também. Por exemplo, para, o que está dizendo o texto, né? Para recalço, né? Quando eu preciso corrigir um produto que eu coloquei no mercado e ele apresentou alguma coisa, então eu vou fazer esse recolhimento. Quando eu tenho aqui, ó, produtos que são entregues de maneira errada, ó, foi um produto que era para o cliente B, foi entregue no cliente C, enfim, então eu tenho que ter essa metodologia muito clara para que eu possa sanar o mais rápido possível esse tipo de contratempo para o cliente. Ou seja, ou às vezes mesmo produtos perecíveis, né? Onde o meu transit time, ou seja, o meu tempo de entrega, o meu tempo de transporte até aquele cliente, ele tem que ser o mais rápido possível. E eu tenho lá um processo lá que engargalou, que aconteceu algum problema lá, e eu não consegui entregar isso ao tempo do produto para o cliente antes dos seus vencimentos e tal. Então, eu tenho que ter todo um processo já definido, escrito, roteirizado, para que eu possa fazer, então, essas devoluções aí já, sem que seja uma coisa em caráter emergencial. Assim, gente, deixa eu ver se eu consigo explicar bem para vocês. Quando você, dentro de um processo produtivo, ou qualquer processo, precisa agir de maneira emergencial, a primeira coisa que se faz é o seguinte, ó, se gasta mais do que se necessário. Você sabe disso, não é só numa empresa. Na vida pessoal da gente mesmo, quando surge um imprevisto, né, e aquilo nos pega de surpresa, aquilo nos tira o nosso recurso de tempo, o nosso recurso financeiro, além daquilo que nós estávamos esperando. Quando nós temos já um processo definido, pensando que, caso possa acontecer alguma coisa, esse meu plano B, ou então esse meu roteiro para um caso de anomalia, eu não sou pego desprevenido. E quando não sou pego desprevenido, eu vou ter menos empenho de tempo e menos empenho de recurso financeiro. Isso não é só no processo industrial, isso é no nosso dia a dia, concordam comigo? Então, a logística reversa, ela trabalha não só a questão, né, da recuperação dos materiais por questões aí de resíduos, mas também trabalha para que, em casos de anomalia, entrega errada, produto que venceu, o produto errado, eu tenha um processo onde eu possa trabalhar da maneira mais otimizada possível, para que aquele prejuízo que eu tive em um produto que pereceu no caminho, ou um produto que eu entreguei errado, que já é um prejuízo, não seja aumentado esse custo por uma ingerência ou por falta de um script, por falta de um roteiro nessa minha devolução. Então, nesse caso, a logística reversa ela entra para procedimentar não só o retorno de produtos de resíduos, né, derivados de resíduos, mas também de anomalias que podem acontecer no processo de distribuição.
Em maior escala, há também a realização do recall. Acabei de falar isso, né? De lotes de produtos que apresentam defeitos para a substituição de peças. Essa situação é mais comum no segmento automotivo e aparelhos eletrônicos. Isso já falamos. Quais são os principais benefícios da logística reversa, professor Júlia? Eu sei que você vai dizer, mas eu digo antes. Além das questões ecológicas, é claro, nós temos o reabastecimento do ciclo produtivo. O que é isso? Eu reaproveito, né? Eu reabasteço, por exemplo, se algo, né, que eu vendo e depois é descartado, esse recipiente, eu vou reaproveitar o ciclo produtivo dele. Então, essa vida útil dele, esse tempo de aproveitamento desse copo aqui vai ser maior, tá? Reaproveitamento de peças e equipamentos, ou seja, coisas que seriam descartadas, coisas que não seriam mais usadas pelo cliente pós-compra, né? Eu posso usar isso no meu processo. Reparo de mercadorias com defeito pelo fabricante, isso eu acabei de dizer. Desenvolvimento de embalagens recicláveis retornáveis. Eu também acabei de dizer, né? A gente pode reaproveitar. Eu entrego lá o produto paletizado, né? Se eu recebo esse pallet novamente, por mais que ele esteja danificado ou não, eu posso reaproveitar a parte dele, posso fazer novos pallets, se são embalagens plásticas, eu posso reaproveitar isso aí, reciclar isso aí e reintroduzir isso aí dentro do meu processo de produção, dentro do meu processo de embalagem. Exemplos comuns da logística reversa, que a gente usa no dia a dia aí, né? A gente lembra quando a gente ia lá levar o vasilhame de refrigerante, as pilhas ou os próprios pneus, então isso é bem antes de 1990. Talvez muitos de vocês aí não sejam nascidos, né, antes de 1990, mas eu sim. Então eu lembro que muito antes de ter isso procedimentado, já existiam algumas empresas que faziam e trabalhavam com o processo de logística reversa, ou seja, de trabalhar com o refrigerante era um deles, né? Você, para comprar um refrigerante, naquela época não tinha todas essas diversidades de embalagens, né? Antigamente era só aquela casco de vidro mesmo, era aquilo lá. Então ele ia e voltava por muito e muito tempo. Vamos lá. Feito isso, falado de just in time, falado desses processos e falar também de logística reversa, nós vamos entrar agora um pouco na questão de gestão do estoque. Quais são os desafios de gestão de estoque? O que nós precisamos fazer para termos o estoque bem gerido? Quais são os desafios da gestão de estoque? Utilização adequada dos recursos da empresa, tanto materiais quanto financeiros. Quando nós estocamos de maneira correta, quando nós armazenamos, não armazenamos, quando nós armazenamos de maneira correta, quando nós distribuímos de maneira correta, quando nós alocamos de maneira correta, quando nós dispomos ou expomos de maneira correta, nós estamos diminuindo os recursos, né? Aproveitando bem os recursos, e tanto da questão material quanto da questão financeira. Tá? Esse é um desafio. Como é que eu faço isso? Nós vamos ver na sequência como é que a gente pode trabalhar nisso. Alocação racional dos recursos de forma a maximizar e acelerar o retorno obtido sobre eles. O que significa? Usar de maneira correta o máximo possível a exposição, a estocagem propriamente dita, o giro, otimizar o giro, o layout, certo? Isso é uma das coisas que são extremamente necessárias. Alocação racional. Eu não posso sobrecarregar algo em detrimento de outra coisa. Eu tenho que ter equidade naquilo que eu compro em relação à gestão de estoque. Eu tenho que ter controle naquilo que eu estoco, naquilo que eu guardo, para que eu não tenha excessos e não tenha falta. Eu tenho o uso e alocação racional, certo? Dentro de uma razão. É isso que ele quer dizer, tá? Preocupação constante com redução de custos e pela eliminação daquilo que não é necessário, daquilo que são desnecessários. Grandes empresas, ou algumas empresas, têm um produto muito bom, têm um processo de venda legal, têm um preço bom, têm uma receita legal, só que eles não têm margem de lucro por conta, gente, acredite, isso é verdade, por conta de não terem uma boa gestão em relação aos seus estoques. E eles acabam tendo muita quebra, muita perda, acabam tendo desproporções aí de produtos que são estocados, né? Um produto que vende mais, ele tem pouco, o produto que vende menos, ele tem muito. E isso ele vai aprender a trabalhar se ele souber fazer uma planilha, por exemplo, com curva ABC, tá? Que a gente vai ver na frente aí, tá? Então, essa é uma das preocupações e um dos desafios da gestão de estoque. A outra coisa que é desafiadora no processo de gestão é a implementação de decisões que se destinem a aumentar a riqueza dos acionistas. Quando a gente fala assim, riqueza dos acionistas, entendam, gente,
é o processo, é a empresa, tá? Não é pessoalmente o acionista, é dentro do processo. E o que é o riqueza dos acionistas? É a empresa, tá? É só uma questão de semântica aqui. Ainda a gestão de estoque, competências que precisam ser desenvolvidas dentro de um processo de gestão. Conhecer os tipos e impactos de cada estoque para os diversos tipos de empresa. Conhecer os tipos e impacto de cada tipo de estoque para os diversos tipos de empresa. O que isso quer dizer? Vamos lá. Segundo Kloss, que é das pessoas que tem muito conhecimento em gestão de estoque, ele escreveu isso em 2007, diz assim, ó, a manutenção de estoques implica em riscos de investimento e de possibilidade de obsolescência. A natureza e a extensão desse risco varia, dependendo da posição da empresa no canal de distribuição. O que significa, gente? Que loucura é essa? Significa o seguinte, ó, que dependendo da maneira que eu gerencio, o que eu faço a manutenção dos meus estoques, eu posso estar adquirindo coisas que vão ter obsolescência nessa sequência, ou seja, que não vão ser mais usadas. Entendeu? E isso eu tenho risco, além disso, eu tenho risco de varia, eu tenho risco de perda, eu tenho uma série de coisas. E isso depende muito da posição no que se diz a distribuição. Como que eu faço para distribuir esses meus estoques? Como que eu faço para estocar esses meus produtos? Tudo isso vai fazer com que eu tenha prejuízo ou eu tenha lucro. E a gente pensa que, por fato de ser estoque, ele não conta no processo produtivo. Ele conta. Tanto é que quando você faz lá ao final da sua receita, depois que você tira os seus custos da receita bruta, que você tem a sua receita líquida, entra, inclusive, os custos com armazenagem, os custos com estoque. Tá? Vamos lá. Geralmente, o estoque é o que temos disponível para reabastecer nossa linha de produtos, tanto de venda quanto de consumo. Final de ano, os estoques, se a empresa não tiver uma gestão, vira uma loucura, você está certo? Vira uma loucura. Chega produto que você não sabe nem como é que se estoca, se quebra muita coisa, você deve saber disso, se perde muita coisa que fica atrás do que deveria ficar, tinha que estar na frente, está atrás, não se aplica uma questão que a gente chama lá de FIFO, tá? Então, tudo isso são processos que, com o maior movimento, com o aumento das vendas, com o aumento da demanda, com o aumento do giro, acabam prejudicando quando não se tem gestão de estoque, né? Quando é pouca coisa, até você consegue consertar ali. Mas quando chega final de ano, principalmente, bem lembrado pelo Leonardo, fica mais difícil a gestão, fica mais difícil o controle se não tiver uma gestão já previamente estabelecida. Perfeito, Léo. O estoque tem características e tipos, vamos analisar algumas deles. Por enquanto, a gente vai ver 4, né? Que é o estoque médio, lembra que eu falei na aula passada? O estoque médio é o total, tá? O estoque médio ele é composto pelo estoque básico, pelo estoque de segurança e pelo estoque em trânsito. Vamos entender um pouquinho isso aqui. O estoque médio, ele compreende a quantidade de materiais e componentes de estoque em processo e produtos acabados, normalmente mantido em estoque. Ele é formado pelo estoque básico, estoque de segurança e de trânsito. Como é que é isso? Vamos ver aqui se a gente consegue entender. Digamos que o meu estoque básico, ou seja, aquilo que eu tenho no meu estoque, que abastece normalmente na minha linha ou a minha venda, tá? Digamos aqui que eu tenho lá 100 itens, certo? O meu estoque de segurança, eu tenho lá 20 itens. E aquilo que tem em trânsito, ou seja, aquilo que eu estou recebendo de uma filial ou outra, ou que eu estou enviando para uma filial, não é venda para o cliente, tá? E ainda essa mercadoria ela está dentro da empresa, ela não está expedida, então ela faz parte do estoque em trânsito. Digamos que eu tenho aqui 100 de estoque básico, 20 de estoque de segurança e 30 de estoque em trânsito. Então, o meu estoque médio ele vai ser a soma dessas três quantidades, dessas três grandezas, que vai ser 100 mais 20 mais 30, que vai somar 150. Pelo menos era assim que somava antes, não sei se está o mesmo número. Tá? Então, o estoque médio é isso. É aquilo que eu tenho no meu giro normal, de produtividade, de venda, de consumo, mais aquilo que eu tenho guardadinho ali para segurança, mais o que está transitando, que eu estou recebendo ou que eu estou transferindo entre filiais ou entre departamentos internos. Não foi expedido. A partir do momento que ele é expedido, já deixa de ser estoque, tá? Então, se eu tenho lá 100 peças, 100 unidades, 100 toneladas, 100 quilos, 100 qualquer coisa que seja, só um exemplo, no meu estoque básico, eu tenho 20 de segurança e 30 circulando, eu tenho um estoque médio de 150, tá? Vamos lá, vamos ver o que é o estoque básico. É a porção do estoque médio, ou seja, parte do estoque médio é a soma dos três. Então, o estoque básico é a parte disso, que recompõe pelo processo de ressuprimento, ou seja,
É aqui, ó, eu estou produzindo, eu tenho esse estoque aqui, eu tenho esse volume aqui, aquelas 100 coisas, aquelas 100 unidades, que abastece minha linha produtiva, pode ser matéria-prima, ou que é aquilo que abastece minha distribuição. Então, eu tenho esse estoque aí básico. O pedido deve ser de recebimento, deve ser emitido quando o estoque disponível ainda é maior ou igual à demanda de clientes atender durante o prazo de suprimento. Ou seja, esse estoque que eu tenho aqui, que é essa massa de itens que abastece a minha linha produtiva, ou essa massa de itens que abastece os meus canais de distribuição, ela tem que ser ressuprida, né, a partir do momento que ela é ainda maior do que a minha demanda. Por exemplo, como é que eu posso falar isso para vocês? Como é que eu posso traduzir? Se eu tenho 100, né, e eu vendo 90, eu tenho que abastecer antes que esse 100 se transforme em 90, porque eu não posso ficar zerado, eu não posso ficar empatado. Tá? Se na minha linha produtiva lá eu gasto 30 para produzir, né, todos os dias, o meu estoque básico aqui, ele tem que ser sempre superior a 30, tá? E ele tem que ser reposto ainda superior a 30, porque se eu esperar deixar os 30 certinho para depois suprir, eu posso ter um lead time, ou seja, um tempo de reposição. Qualquer anomalia que eu sofra nisso, a gente vai ver isso na frente, qualquer anomalia que eu sofra nisso, eu vou ter uma parada de máquina. E se isso for na venda, pior ainda. Se eu tenho lá, que eu vendo 50 por dia, e eu esperar chegar nos 50 para depois acabar, para depois repor, qualquer dificuldade, qualquer atraso que eu tenha no processo produtivo para chegar no meu estoque básico de vendas, se eu tiver qualquer problema lá, eu vou deixar de ter esse produto no estoque para venda, eu vou deixar de vender, o que é pior ainda, tá bom? Então, o estoque básico é esse bolo de coisa que atende de imediato e que é suprido na minha linha de montagem, minha produtiva, e também nos meus pontos de venda, no meu balcão, na minha loja, aonde eu estou entregando para o cliente. Tá claro isso? Ó, o estoque básico é aqui, ó, ele é existe o estoque de segurança, existe o estoque de trânsito, né? O estoque básico é esse cara aqui, que a gente acabou de falar. E ele é parte do estoque médio que nós vimos no slide anterior. Vamos agora falar então do estoque de segurança. Eu tenho aqui, né, o meu, ó, vou até colocar o gráfico aqui já. Eu tenho aqui então esse bolo de unidades ou de itens que eu estou abastecendo a minha linha produtiva ou que eu estou abastecendo as minhas frentes de venda, né? E eu tenho que repor ele sempre na cheia. Eu não posso deixar acabar para repor. Eu tenho que repor ele sempre quando ele está acima daquilo que eu estou necessitando. Foi o que foi dito no slide passado. Mas, se por acaso, né, aquela história, eu seguro morro de velho, se por acaso, mesmo eu tendo esse processo de abastecimento na alta, acontece algo extra, gestão minha, ou gestão da empresa, né, uma greve de transporte, ou caiu um meteoro, o mundo está acabando, não sei, não tem mais aquele fornecimento, eu tenho lá um estoque, a gente chama de estoque de segurança, que é não para resolver o resto da vida, mas para momentaneamente, ou para que você possa ter um tempo de ação, né, e que tenha menos impacto, menos prejuízo, você possa pegar esse estoque e suprir, então, alimentar o estoque básico, tanto para a produção quanto para a venda. Poxa, eu vendo todos os dias lá, eu vendo 50 pares de sapatos, né? Então, eu tenho que ter sempre 50 pares de sapato ou mais para atender minha venda. E eu recebo todos os dias 50 pares, né? Então, eu estou em cima. Eu tenho 60 pares aqui ainda, mas eu estou recebendo mais 50, eu vendo 50, e eu venho recebendo, e assim vai. Mas se por acaso esse meu recebimento aqui sofre alguma interrupção, um problema lá no fornecimento de couro, por exemplo, e eu não consigo produzir isso, naquele dia posterior, naquele dia lá, eu não vou conseguir receber todo o volume que eu recebo normalmente. Então, opa, então eu tenho estoque de segurança aqui para eu repor isso momentaneamente, temporariamente, para que eu possa ir lá suprir, então, solucionar ou achar uma alternativa para que eu continue recebendo os produtos, tanto para a minha linha de produção, se for o caso, ou quanto para os meus processos de venda. Tá claro? O estoque de trânsito, ele compreende, aqui vou puxar os gráficos aqui, ele compreende aquilo que eu tenho deslocando-se entre filiais, entre armazéns, entre galpões, recebendo na minha linha de outra filial, mandando, ou seja, são produtos que foram produzidos ou são matérias-primas que vão vir para produzir, né, se eu estiver considerando estoque de matéria-prima e estiver considerando estoque de produto acabado. São dois. Essa gestão ela vale tanto para abastecer o que eu produzo, quanto abastecer o que eu vendo. Tá? Por isso que eu sempre estou comparando essas duas frentes.
aquilo que eu estou recebendo de matéria-prima que já está expedido para mim, então ele é estoque em trânsito, quanto aquilo que eu já produzi, que eu estou transferindo para outras filiais, também é estoque em trânsito, tá? Então, tudo isso tem que ser considerado. E a soma desses caras, o estoque básico, aquela massa que abastece, o estoque de segurança, aquele cara que fica ali, se precisou, ele vai e assume. E esse estoque em trânsito, a soma desses três carinhas fazem ou totalizam o estoque médio, tá? Então, esses seriam os quatro principais pontos que a gente está colocando para vocês como atenção para gerir, que é o estoque médio, o estoque de segurança, o estoque básico e o estoque de trânsito, ok? Então, nós temos aqui a definição dos estoques, estão reparando aí, o estoque básico, mais estoque de segurança, mais estoque de trânsito, é o que resulta, que faz a base aí do estoque médio, tá? Tipos que nós temos de produtos nos estoques. Tanto para venda quanto para a produção, existe uma coisa chamada sazonalidade. Ou seja, mas a sazonalidade da produção, ela é de acordo com a sazonalidade da venda, né? Então, se eu vendo bastante, eu produzo bastante. Se eu vendo pouco, eu produzo pouco. Então, a sazonalidade, ela tem a origem dela na demanda, né? Um produto que ele vende bastante em determinada época do ano, ele vai ter momento de produção naquela mesma época do ano. Um produto que tem uma queda abrupta no seu consumo em uma época do ano, ele vai ter uma queda abrupta na sua produção nessa mesma época do ano, tá? Então, são produtos sazonais. São produtos que sofrem alteração de demanda durante determinado período. E os produtos regulares são produtos que não sofrem alteração de demanda durante determinado período. São produtos que se mantêm estáveis durante o ano todo, durante o processo todo aí, sem aumentar, sem diminuir. Sempre se tem aquela mesma procura, aquele mesmo consumo. Com pequenas variações aí, quase que insensíveis muitas vezes, né? E para você ver uma variação de venda no produto que é regular, você tem que analisar não só um ano, você tem que analisar vários anos para você ver, né? Antigamente vendia 5, agora se vende 6, 7, mas ele tem um crescimento dele, não é abrupto, né? Ele tem uma regularidade, ele pode ter um crescimento, ele pode ter uma queda, mas é regular, ela vai de maneira contínua. Os produtos sazonais não, eles não vendem, porque a pouco eles vendem muito, depois eles caem de novo, isso chama-se sazonalidade, né? Ela tem essa oscilação na sua procura, na sua demanda. O que pode gerar desabastecimento na linha produtiva ou na linha de vendas? Eu acabei de falar para a gente, né, para vocês aí. Eu trabalho com a gestão de estoque nessas duas frentes, tanto o processo produtivo, né, a gestão de matérias-primas, quanto a gestão de produtos acabados, tá? E o que pode acontecer para que a gente tenha desabastecimento nessas pontas aí? Primeiro é a oscilação no consumo. Tem dias que eu consumo demais, tem dias que eu consumo de menos, tem dia que eu consumo demais, tem dia que eu consumo de menos, tem dia que eu não consumo, tem dia que eu consumo. Isso é oscilação no consumo, tanto para produzir quanto para vender. Então, eu tenho que ter uma média onde eu saiba, onde eu possa atender tanto as baixas produções quanto as altas produções. Eu tenho que ter uma capacidade de alimentação com base nisso. Se eu consigo atender enquanto ele faz 10, mas no dia que ele faz 20 eu não consigo atender, essa oscilação no consumo e o não atendimento dessa oscilação faz muitas vezes que gere desabastecimento na minha linha. Então eu tenho que prever isso. E isso aí entra o just in time também, tá? Oscilação nas aquisições. Tem dia que eu compro demais, tem dia que eu compro de menos, tem dia que o fornecedor me entrega 10, no outro dia ele me entrega 1. Tá? Então, existe a necessidade de regularizar o fornecimento nas aquisições. Eu tenho que ter um consumo estável, ou se ele tiver alternâncias, que essas alternâncias sejam programadas. Igualmente, eu tenho que ter o recebimento também programado. Eu não posso esperar 10 e receber 100. E não posso esperar 100 e receber 10. Eu tenho que ter essas aquisições aí de acordo com o programado. E também em relação ao atraso. Eu não posso esperar receber todos os dias 10 lá, 10, 20, 30, 40 toneladas de produto. Mas aquele produto nesse mês não chegou no dia 10, chegou no dia 15. Ou seja, eu tive 5 dias aí de atraso. Esses 5 dias, dependendo do meu giro, da minha quantidade de estoque, podem gerar gargalo, podem gerar parada de produção, podem gerar uma série de coisas. Então, o que gera desabastecimento na produção ou nas vendas, primeiro é essa oscilação de consumo. Produzo muito, produzo pouco, vendo muito, vendo pouco. O que pode também é oscilação nas aquisições. Recebo
100, no dia recebo 10, eu recebo 1, no dia não recebo, certo? Tudo isso faz com que a gente tenha esse desabastecimento. O que mais? Variação na qualidade. Eu produzo, mas o meu processo de qualidade faz com que eu tenha muito rejeito, que eu tenha muitos produtos que não passam pelo processo de qualidade, né? Pelo crivo da qualidade. Então, isso faz com que eu desabasteça, principalmente, os meus pontos de venda. Eu produzo de acordo com a quantidade certinha que eu preciso abastecer. Só que eu vou lá, 30%, 20%, 50% do que eu estou produzindo tem que voltar porque não atingiu a margem mínima ou nível mínimo de qualidade daquele produto. Tá? Então, isso também gera oscilação, gera desabastecimento das minhas linhas produtivas, das minhas linhas de venda. Tá? Remessas por parte do fornecedor divergente do solicitado. Isso aqui, apesar de ser diferente, é igual. O que eu quero dizer? Apesar de eu estar falando aqui que quando eu recebo coisas erradas do fornecedor, eu colocaria isso no mesmo balaio aqui da oscilação nas aquisições, junto com os atrasos também as divergências. Eu pedi lá um copo para 200 ml para eu poder envasar os meus líquidos lá, e os caras mandaram de 180, de 250, ou seja, mandaram errado. Eu pedi lá para uma tampa de cola, os caras mandaram lá com tampa de plástico. Assim. Ou seja, um produto que veio divergente daquilo que eu pedi, eu vou ter que fazer uma devolução, isso vai gerar um desabastecimento na minha linha produtiva, então tudo isso faz parte desse processo de desabastecimento, tá? E diferença de físico do inventário. Isso é muito comum, gente, mais comum que vocês imaginam. Às vezes, isso já aconteceu em empresas, eu não vou citar o nome aqui para não ficar feio, mas em empresas grandes, grandes mesmo, né? Das quais eu trabalhei também. Quando você ia fazer uma produção de um lote, né? Quando você ia liberar aquela produção no sistema, você não conseguia porque o estoque contábil de uma das matérias-primas estava zerado. Mas quando você ia lá no estoque físico, aquele produto tinha. Significava que quando foi recebida aquela matéria-prima, não foi alimentado o sistema, tá? Então, isso dá essa diferença de inventário. Aí, o que vai acontecer? Tem que esperar alguém lá cadastrar esse produto, atualizar o estoque físico-contábil. Isso gera atraso na produção, atraso na produção da matéria-prima, consequentemente atraso na entrega do cliente e, fatalmente, o cliente pode migrar para uma outra empresa. E alguns de vocês que estão fazendo esse curso, inclusive, já tiveram essa experiência comigo em empresas aí onde a gente não podia produzir, não podia expedir, porque o estoque contábil acusava zero, sendo que no estoque físico tinha, né? Mas, enfim. Então, o que pode gerar desabastecimento na linha produtiva é a ingerência ou a falta de gestão na movimentação ou demovimentação de estoque. Tá claro? A gestão de estoque ainda tem a questão de custos de produto. Quais são os custos que nós temos em relação aos produtos quando nós estocamos? Nós temos a depreciação, nós temos a deterioração e nós temos a obsolescência. O que são essas três coisas? Nós já falamos para vocês, mas a depreciação é quando, ao longo do tempo, eu perco o preço, ou seja, depreciar. Eu perco o preço dentro de um período cronológico, né? Durante um ano, aquele produto perde lá 20, 30, 40% do seu preço. Isso chama-se depreciação. Então, quando eu tenho muito produto no estoque, eu posso correr o risco de ter comprado ele por 10 para vender por 15, mas ao final do ano, ao final do produto lá, quando eu for vender aquele produto, ele está valendo 8. Ou seja, eu além de não poder ganhar os R$5 em cima dos 10 que eu comprei para vender por 15, eu tenho que vender por 8, ou seja, eu estou perdendo 2 ainda. Então, eu tive uma depreciação. Tá? Por quê? Eu comprei demais. Se eu tivesse comprado dentro de uma análise de mercado, comprado aquilo que era suficiente para atender a demanda, eu não teria tido que ficar com esse produto estocado por muito tempo e, com isso, ele não teria essa depreciação. Tá? Então, depreciação é perder o preço no tempo. A deterioração, né, é perder qualidade física no tempo. Tá? Esse produto que estava lá, ele foi amarelando, ele foi desgastando, ele foi amargando, ele foi perdendo a cor, ele foi, sabe, ele deteriorou, ele foi corroendo, ele foi derretendo. Depreciar é perder o preço, deteriorar é perder a qualidade, certo? Então, quando eu tenho demais, quando eu tenho ingerência no meu estoque, eu corro o risco de ter deterioração.
E a obsolescência é o quê? É quando eu perco o uso. Depreciar é perder o preço, deteriorar é perder a qualidade, e uma coisa obsoleta, uma coisa que sofreu a obsolescência, é algo que perde o seu uso, né? Perde aí a sua finalidade principal. Ou ela tem uma coisa que ela já é ultrapassada, ela ficou obsoleta, né? A gente brincou na aula passada que é como se eu tivesse hoje um estoque de máquinas datilográficas, a professora Júlia trouxe lá disquete, CD, né? Lembra? Então, são coisas que não faz... se eu tivesse um estoque, né, eu não teria grandes lucros porque já são obsoletos, né? Enfim. Além dos custos com produtos, a gente tem também custos com armazenagem. A mão de obra, né, os salários e encargos que são necessários para que tenha essa gestão, que tenha essa gerência, que tenha essa operação de estoque, equipamentos, estrutura, locações, conservação. Seu estoque vai ter que ser frigorificado, ele vai ter que ter uma ventilação, você vai ter que ter uma iluminação, ele tem que ter um espaço. Então, tudo isso faz com que gere esse custo para armazenar. Só que isso tem que ser muito bem estudado, porque muitas das vezes o custo que se tem para ter lá um estoque com processo de conservação, com processo de refrigeração, de ventilação, qualquer coisa que seja, por mais que ele possa ter um custo, esse custo vai ser menor do que se não tivesse em relação a perder os seus produtos no estoque. Tá? Poxa, meu barracão lá não tem refrigeração e nós perdemos lá nesse mês aí X toneladas de um produto perecível, né? Essa perda desse produto daria para ter comprado 10 vezes, 20 vezes os processos e os sistemas de refrigeração necessários. Então, é tudo uma questão de custo-benefício, tá? Mas existem custos com produtos, existem custos com armazenagem, tá? Principais ações para controlar o estoque. Nós temos a contagem cega, que é a conferência cega. O que é essa conferência cega? É uma conferência que você faz com o olho fechado. Não, não é isso. A conferência cega é quando você vai fazer uma contagem do teu estoque físico sem ter a prévia informação do que tem no contábil, né? Então, você vai lá limpo, desimpedido, desinformado, sem nenhum tipo de sugestão, né, de chegar lá, não, quanto tem no contábil? Eu tenho 1945. Deixa eu contar aqui, 1900, acho que é 1955, pronto, tá certo. Não, então você não tem essa opção. A contagem cega é justamente isso. Eu vou contar sem saber que realmente deveria ter. Né? Por isso que chama-se contagem cega. E isso tem que ser feito quando? Depende. Tem produtos que precisa fazer todo dia. Por exemplo, nós vamos ver lá, quando a gente for fazer aqui a curva ABC, a gente vai ver que tem produtos que tem que fazer todo dia. Porque são produtos que, por menor que seja a sua movimentação, são produtos que dão uma margem muito grande. Então, esse produto tem que estar em cima dele 24 horas por dia. Tem produtos que vendem pouco e dão pouco faturamento. Esses produtos eu preciso estar todo dia lá contando, não. Esses produtos eu posso ter uma gestão diferente. Por isso que a curva ABC ela é excelente para ela potencializar aquilo que realmente tem que ser feito. Eu tenho que gastar minha energia aonde realmente está o cerne da questão, né? Muitas vezes eu fico lá cuidando do estoque ou trabalhando muito bem um item do estoque, né? Sendo aquele produto lá, ele representa 0,5% do meu faturamento, da minha movimentação, enquanto tem um produto lá que ele representa 80% do meu faturamento, que ele está lá sendo ingerido, tá? No sentido de ingerência, tá? Não de ingerir mesmo. Então, nós temos a contagem cega, nós temos aí a FIFO, que é igual a PEPS, e a LIFO, que é igual a WEPS. FIFO é do inglês, né? First in, first out. Ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai, né? A LIFO é left in, first out. O último que entra e o primeiro que sai, né? Eu vou mostrar aqui para vocês nos exemplos na sequência. E também temos como principal recurso de gestão de estoque o que nós chamamos de curva ABC, que eu vou mostrar para vocês também na sequência. Falando novamente aqui dessas três ações aí, eu disse agora há pouco, mas vou repetir aqui, a conferência cega é um processo de identificação e alinhamento entre os itens que chegaram fisicamente no estoque e em relação ao orçamento fiscal. O varejo é muito complexo, ele precisa que o recebimento de mercadorias seja bastante efetivo. O Leonardo acabou de dar um exemplo para a gente aí, não deu? Ele falou assim, chega final de ano, cara, aquilo vem um monte de coisa. Agora, você imagine você receber esse monte de coisas que o Leonardo falou,
sem estar conferindo. Peraí, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui. Opa, aqui tem 4.212. Na nota tem, 4.212. Então, tá ok. Se você não tem essa conferência cega, você pode ser vítima, inclusive, de recebimentos fraudulentos, né? O cara disse que te mandou 100 e te mandou 80, tá? Aí, quando você vai fazer o teu balanço no final do mês, no final do ano, você está lá com déficit lá de um monte de dinheiro que você não sabe de onde. Então, a conferência cega, apesar de ser algo muito, eu posso dizer arcaico? Posso. De muito primitivo? Posso dizer. Mas é extremamente moderno, útil e necessário para a gestão de estoque. Eu tenho que contar, tá? De uma maneira ou outra, eu tenho que contar meu estoque, certo? Principais ações para controlar o estoque em relação a FIFO, que eu falei para vocês. First in, first on. Primeiro que entra, primeiro que sai. Eu fiz uma animaçãozinha assim. Então, digamos que eu tenho a produção minha aqui, tá vendo? Ó? Essa seta aqui onde está a produção, e eu tenho aqui essa retângulo mais embaixo aqui, onde eu considero como sendo o estoque. Então, eu produzi o primeiro lote e estou estocado lá. Produzi o segundo lote, produzi o terceiro lote, produzi o quarto lote e produzi o quinto lote. Quando eu for fazer as minhas vendas, eu não vou pegar o quinto lote, não vou pegar o último que entrou, eu vou pegar o primeiro que entrou, tá? Lá, o primeiro que entrou, por isso que diz ali, ó, first in, first on. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, esse cara que foi produzido por primeiro, ele vai sair por primeiro. O que foi produzido por segundo, sai por segundo, o que por terceiro, o que foi produzido por quarto, vai sair por quarto, e o que foi produzido por último, sai por último. Isso por quê? Isso geralmente se trabalha por questões de sazonalidade, produto que tem validade. Se esse produto que eu produzi hoje, e eu estoquei ele, né, está estocado, semana que vem, quando eu começar a vender, aí eu produzi mais 2 lotes, mais 3 lotes. Semana que vem, quando eu for vender esse produto, eu tenho que pegar o mais antigo que está lá, tá? Então, e o mais antigo é o quê? O que foi produzido primeiro. Então, ele vai ser para o primeiro, nesse processo. Isso faz com que eu tenha controle em cima de prazos de validade. Se eu não tiver um controle FIFO e eu trabalhar com produtos perecíveis, por exemplo, eu posso produzir aqui produtos perecíveis e coloco lá os produtos de maneira aleatória, sem nenhum controle. Eu posso muito bem estar entregando produtos que eu produzi hoje, né, e deixando produtos lá na prateleira, deixando produtos no estoque lá, que foram produzidos semanas passadas, que daqui 2, 3 dias vão vencer. Então, esses produtos que entraram para o primeiro, tem que sair para o primeiro. Então, você tem que ter esse controle que a gente chama de FIFO, tá? Aí, o layout disso, a gente vai ver na sequência como é que funciona. Aí, nós temos uma outra situação, que é o último que entra, né, é o primeiro que sai. Aqui, ó. Então, eu produzi esse lote, estoquei. Produzi um segundo lote, estoquei. Produzi um terceiro lote, estoquei. Produzi um quarto lote, estoquei. Produzi um quinto lote, estoquei. Só que quando eu for vender agora, eu vou primeiro tirar esse quinto lote aqui, tá? Ele é o último que entrou, mas é o primeiro que vai sair. O quarto que entrou, o quarto que vai sair. O terceiro que entrou, vai sair assim. E o primeiro que entrou, o último que sai. Isso geralmente acontece quando eu preciso maturar, ou quando eu tenho, por exemplo, assim, eu produzi lá um determinado produto, certo? Eu produzi e está estocado. Só que eu produzi outros lotes. Só que esse produto aqui, ele precisa maturar. Ou então esse produto aqui ele vai ter uma oscilação de preço, ele vai aumentar. Então eu deixo ele lá. Eu produzi ele primeiro, mas ele vai sair por último. Ele vai sair por último depois que eu tiver uma política de preço melhor, ou depois que eu tiver uma hora que aumentar a demanda dele, ou a hora que ele estiver mais maturado. Então, quando nós temos produtos que precisam de maturação, ou produtos que têm oscilação de preço, eles geralmente se produzem nessa linha chamada LIFO, traduzido em português, o EPS. O último que entra e o primeiro que sai. Assim, gente, não necessariamente tem que ser o último e o primeiro. Esse tipo de coisa é para que a gente tenha uma gestão de ter controle de quem que a gente quer que saia, de quem que a gente quer que venda, se é aquilo que nós estamos produzindo de imediato ou aquilo que já foi produzido. Com base no quê? Com base na validade do produto, né? Para fazer primeiro que entra, primeiro que sai. Com base no preço, se eu quero segurar preço, então deixo ele lá, vou tirar outras coisas antes. É com base nisso que se usa essas duas metodologias de gestão de estoque, tá? LIFO e a FIFO, tá bom? Não é o pé da letra, não. Entrou por primeiro, vai ter que ser por primeiro, não é isso. É só para você ter base de layout, gestão de entrega, gestão de retirada de armazém. Tá claro isso para vocês, gente? Principais ações para controlar o estoque. A gestão de estoque envolve o controle de SKU. O que é SKU? Você fica com essa sigla em inglês aí, Stock Keeping Unit.
Na verdade, significa unidade de manutenção de estoque. Então, só que eu vou usar ela agora só uma vez, só para vocês entenderem, caso vocês, dentro do processo acadêmico aí, e dentro do processo industrial, alguém pergunte para vocês o que é SKU, você fala assim, SKU é a unidade de manutenção de estoque, né? Que é o Stock Keeping Unit, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Para essa operação, a gente pode chamar de item, tá? Nós vamos trabalhar no nosso dia a dia aí, itens. Então, SKU é itens do estoque. Para essa operação, uma das ferramentas utilizadas é a classificação ABC, ou a famosa curva ABC. A curva ABC é uma metodologia para categorização e controle de estoque. O objetivo é mostrar ao gestor quais os produtos ou quais são os produtos mais importantes para a empresa. Se nós chegarmos hoje no mercado, desde que o Leonardo falou que trabalha em uma loja, né? Qual que é o produto mais importante daquela empresa? O que ela mais vende? Se eu não tiver um processo de estratificação de planilhas onde eu aplico uma curva ABC, eu não sei dizer para você qual que é o produto que mais se vende numa empresa. Aqui mesmo, na nossa escola, qual é o nosso curso que mais tem procura? Eu tenho que fazer uma curva ABC. A gente sabe disso, é claro, não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou no mercado aí, qual o produto que você mais vende? Quais são os itens que mais vende? Uma loja, quais são os itens que mais vende? É importante o gestor saber o que mais vende, né, e o que mais dá receita, para ele poder atacar com a força proporcional o grau de importância de cada SKU, que é o nosso item. Tá claro isso? Acho que ficou claro isso, né? Curva ABC. A classificação das curvas ABC se dá assim. Classe A, produtos ou itens SKU tipo A. São aqueles que possuem giro razoável, ou seja, que tem uma certa movimentação, né, de saída de venda, mas geram alta lucratividade de faturamento. Por mais que eles tenham ali uma circulação não tão grande, né, eles vendem pouco, mas eles têm uma receita e uma lucratividade muito alta. Tá? Isso são produtos que a gente chama de produtos classe A. Sendo muito importante garantir níveis adequados desses itens de estoque. Mais ou menos, esses produtos de classe A, eles representam, não é na vírgula, tá, gente? Mas eles representam mais ou menos aí 80% do faturamento de uma empresa. Tá? Digamos que eu tenho lá, eu tenho um processo de venda, eu tenho um processo produtivo, ou qualquer coisa, eu posso fazer a curva ABC no estoque de vendas, de produção, de tudo que eu quiser, tá? Então, a receita ou o faturamento daquela empresa, ele acontece, 80% dele, por conta dos produtos tipo classe A. São esses produtos aqui. Geralmente, eles ficam ali entre 15% a 30% de volume de item, mas esses 15%, 30% de quantidades de estoque, né, representam 80% do faturamento. Vocês vão entender na frente, tá? Produtos classe B. Os produtos do tipo B são aqueles que geralmente correspondem à maior parte do estoque, ou seja, eles têm uma movimentação maior um pouquinho. Não tanto também. Isso é um conceito técnico, porque na prática, eles também ficam aí entre seus 30% e 40%, 20%, 40%, né, de quantidade. Corresponde à parte do estoque, pois possuem um giro alto, contribuindo bem para o aumento do faturamento, mas sem alcançar lucros tão altos quanto os produtos tipo A. Eles não lucram tanto quanto o tipo A. Esses caras do grupo B, eles faturam aí, a média é de 10% a 15%. Está entendendo? Ó, eu tenho um produto tipo A. Do 100% do meu estoque, esse produto tipo A corresponde aí entre 20% e 30%. Só que do estoque, mas do faturamento ele corresponde a 80%. O produto tipo B pode corresponder a seus 30%, 40%, 50% do estoque? Pode. Só que esses 30%, 40%, 50% do estoque corresponde só a 15% do faturamento. Então, nós temos 80% do faturamento do produto A, com mais 15% do faturamento do produto B, nós temos 95%. Sobra 5%, que seria os itens de produto C, da classe C. Possuem pouca saída e representam uma fatia pequena do faturamento mensal, alcançando lucros restritos, ou seja, pequenos. Eles devem ser mantidos em pequenas quantidades de estoque, apenas para garantir o atendimento e eventuais demandas. Eles representam mais ou menos 5% do faturamento. Lembra que eu falei? 80% do produto A, 15% do produto B, temos 95%. 5% do produto C, 100% do nosso faturamento. Está distribuído nessas três nichos. Próximo 80%, né? Próximos 15% e próximos 5%. Davi, não entendi nada até agora. Calma. Nós estamos explicando o processo ainda.
Eu também demorei anos para entender isso aqui. Nós vamos agora aí, a professora Angelina dá risada. A gente vai na sequência aqui com alguns gráficos, com algumas ilustrações aqui, passar para você o conceito e a ideia. É claro que depois, né, é bom que você também dê uma aprofundada, mas aqui você vai sair, pelo menos, sabendo como é que funciona essa bagaça aí. Aqui, ó. Produtos que representam 80% do faturamento, a gente classifica como A. Produtos que representam 15% do faturamento, nós classificamos como tipo B. E produtos que representam 5% do faturamento, representam o tipo C. Não falei nada até agora do que eu não tinha dito, tá? O motivo dessa classificação, para que serve essa classificação ABC? Ela é para facilitar a gestão para os produtos que são mais ou menos rentáveis, para os produtos que são mais ou menos vendidos, e direcionar a gestão, a atenção para o SKU, que é o nosso item, incluindo a reposição. Ou seja, quando eu consigo entender a minha curva ABC, de quais são os produtos que mais giram e que mais lucram, e os produtos que menos giram e que menos lucram, eu consigo dar a atenção necessária para gerir esse processo, inclusive da reposição e também das contagens. Exemplo prático aqui, ó. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um supermercado, igual aquele que o Leonardo falou, ó. Então, digamos que eu tenho lá produtos que são produtos que giram, que dão 80% do meu faturamento. Esses produtos, gente, eu não vou colocar eles lá em cima da prateleira. Eu vou colocar esses caras aqui, ó, acessíveis. Então, eu preciso saber quais são para que eu possa expô-los de maneira correta. Então, o que acontece? Os produtos tipo A, eu vou expor esses caras aonde o meu cliente tenha todo o acesso possível. Tanto é que eu coloco aqui, ó, praticidade de acesso, certo? Aquilo que é considerado produto tipo C, né, que são produtos que não têm, que apresentam baixa rentabilidade ou representam 5% do faturamento, cara, esses caras eu posso deixar eles aí, né, sem ter tanto acesso assim, para o meu cliente. Mas isso é apenas uma das ações que decorrem de uma gestão de curva ABC. Vamos ver mais aqui, ó. Exemplo. Aqui, ó. Agora eu preciso começar a entender, ó. Exemplo. Eu tenho aqui as quantidades. Tá vendo? Então, aqui quantidade. O produto A, ele corresponde, é claro que não é na vírgula, pode ser que seja 14, pode ser que seja 31, mas em média, geralmente, o produto tipo A corresponde de 15% a 30% dos itens que eu tenho no estoque. Se eu tiver 100 itens no meu estoque, significa que eu vou ter lá, de produto A, entre 15 a 30. Pode ser que eu tenha 16, pode ser que eu tenha 25, pode ser que eu tenha 14, pode ser que eu tenha 10, entendeu? Mas, em média, ali, a média é entre 15 e 30% do que eu tenho de quantidade no estoque são produtos do tipo A. Aí, a mesma coisa para o produto B. Pode ser que eu tenha ali entre 15 e 30% do meu estoque. Às vezes, são raras, mas às vezes pode chegar a 50%, pode chegar um pouquinho mais, tá? Mas a média aí, fazendo uma ponderação, a gente pode trabalhar com essa regrinha assim, que produto A, digamos que eu tenha 100 itens no meu estoque, entre 15 a 30 desses itens são produto A, mais 15 a 30 são produto B. E o restante, de 30 a 50, né, são produtos da linha C. Isso considerando os 100% do meu estoque. Ah, Davi, mas não baixa, ó. 30 com mais 30 dá 60, com mais 50 dá 110. É que é o seguinte, gente, isso aqui é uma média 15 a 30 de cada item, tá? Pode ser que isso aqui seja 20, o A seja 20, pode ser que o B seja 30 e o C seja 50. Aí você soma 20 com 30 com 50 dá 100. Pode ser que aqui seja 10, aqui o B seja 30 e aqui o C seja 60. 10 com 30 e 60 dá 100. Aqui, esse exemplo aqui que eu estou dando é a margem, né? É a oscilação, tá? Então, representando graficamente, o produto ABC, a linha ABC, ela vai dizer para a gente que, ó, aquilo que eu tenho de produto A, geralmente, ele é a metade da metade do meu estoque. Aquilo que eu tenho de produto B, também a metade da metade. E o produto C, os 50% restantes, tá? Isso em matéria de quantidade. Quando eu falo de faturamento, olha só, quando eu falo de faturamento, o meu produto A corresponde a 80% do faturamento. Tá vendo? Ó, eu tenho dois eixos. Eu tenho o eixo horizontal, que é aqui a quantidade, onde eu tenho a representação percentual de cada um desses itens, e eu tenho o eixo vertical, que é o faturamento. O produto A,
mesmo sendo aí de 15% a 30% de quantidade, ele é 80% do faturamento. Tá claro isso para você, gente? Tá conseguindo entender? Aí o produto B é 15%, 30% de quantidade, mas apenas 15% do meu faturamento. Consequentemente, o produto C, apesar de ser aquilo que eu tenho mais no estoque, ele representa 5% do meu faturamento. Aí entra a minha curva, tá vendo? É isso que chama de curva ABC. O produto A entra com 80% do que eu faturo, o produto B representa 95%, porque somado aos 80%, né? Eu tenho 95% do meu faturamento entre produto A e B, e eu chego nos 100%, somando os 5% que são participados pelo produto C. Tá? Vamos montar aqui uma análise. Ó. Vou fazer o seguinte, agora vai ficar mais fácil ainda. Tá? Imagina o seguinte, ó, imagina que esses 10 itens aqui, ó, são 10 produtos que você tem na tua empresa aí. Então, você tem lá o produto 1, que pode ser qualquer um, pode ser calça, produto 2, camiseta. Eu estou colocando aqui, você coloca aquilo que você quiser imaginar. Tá? Produto 1, produto 2, produto 3, 4, 5, até o 10. Estou colocando 10 itens só. Digamos, mas tem estoques com milhares, tem estoque com centenas de itens, tem estoque com 3, 4. Eu estou colocando aqui 10, que é só para você ter uma noção de como que se produz esse cálculo. Tá? Digamos que eu tenho lá, então, 10 itens no meu estoque. Cada um desses itens eu tenho um valor. O produto 1 custa R$1, o produto 2, 25 centavos, o produto 3, R$ 4,25, o produto 4, R$1,25 e assim sucessivamente, até chegar ao produto 10, que custa R$ 26 cada um, certo? Então, significa que eu tenho esses produtos, cada um deles, na minha indústria, no meu comércio, na minha empresa, cada um deles custa um valor unitário e durante o ano eu tenho que ter essa base nos últimos 12 meses, tá? Para eu poder fazer minha curva. Quanto que eu vendi, o quanto que eu usei, quanto que eu movimentei durante o ano do produto 1. Notem que aqui, ó, o produto 1, que custa R$1, eu vendi durante o ano 22 mil unidades. O produto 2, que custa 25 centavos cada um, isso aqui deve ser o quê? Uma bala, será, Júlia? Deve ser uma bala, né? Eu vendi 3.500 no ano. O produto 3, que custa R$ 4,25, é uma caixa de bis? Não, não é mais, né? Custa, que eu vendi no ano, 1.468. Gente, aqui são números aleatórios, tá? Pode ser qualquer um, ou como pode ser o real lá de uma loja que você queira fazer. O importante é que você entenda a montagem de como que eu vou fazer para fazer análise, tá? Então, primeiro eu vou elencar quantos itens eu tenho. Eu tenho lá, produto 1, 2, 3, 4, 5 mil, até o 10. Pode ser que eu vá até o 15.280, tá? Aí eu vou colocar o valor que cada um de venda, tá? Coloquei o valor de venda aqui. Depois eu vou analisar quantos eu vendi naquele período do ano, certo? Tá claro até agora? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a multiplicação. Se eu tinha um produto que custa R$1 e eu vendi ele 22 mil vezes, significa que eu faturei com esse produto 22 mil reais. O produto 2 custa 25 centavos, eu vendi ele 3.500 vezes no ano. Então, significa que eu lucrei com ele. Eu tinha uma receita, não, lucrei não. Eu tinha uma receita bruta de R$ 875 reais. O produto 3, que custa 4,25, eu vendi ele 4.468 vezes no ano. Então, me deu uma receita bruta de 6.269. E assim vai até chegar ao produto 10, que custa R$ 26 reais. Eu vendi 10, então eu tive uma receita no ano de 260. Vocês estão entendendo, então, a sequência que eu montei aqui? Primeiro eu identifiquei qual o item, depois o valor unitário, depois a venda no ano e depois o faturamento. Depois que eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Nós vamos construir isso aqui já no Excel juntos, tá, gente? Eu estou colocando aqui até para dar um briefing para vocês. Depois que eu faço, que eu levanto essas 4 informações, item, valor unitário, venda no ano, quanto que eu vendi, e o faturamento dele anual, eu vou colocar a soma disso no final, tá vendo? Ó? Então, durante o ano, a venda desses 10 produtos aqui me gerou uma receita de R$ 62.498. Ok. Agora é o seguinte, ó, agora eu vou fazer o meu cálculo percentual de cada produto em relação ao que eu vendi. Veja só, o produto 1, eu vendi 22 mil itens e me deu um faturamento de 22 mil reais. Quando eu pego esses 22 mil reais e divido ele pelo montante, eu vou ter um percentual. O que é esse 35,20 aqui? Esse 35,20% é o que representa o produto 1 em relação ao que eu vendo, ou seja,
35% do meu total que eu vendi aqui, ó, dos meus 62 mil, 35% é relacionado ao produto 1. Tá vendo? Ó? 1,4% é relacionado ao produto 2, que é R$ 875. 9,98% da minha receita bruta é relacionado no produto 3. Tá? E como é que eu faço isso? Ó? É claro que você faz uma regra de 3, mas no Excel basta você dividir o menor, né, o item, você divide ele pelo faturamento total. Você automaticamente já vai ter o percentual. Foi isso que nós fizemos aqui. Mas não basta só isso. Para eu poder entender agora as curvas, o que é A, o que é B, o que é C, eu tenho que classificar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho aqui o produto 1, que foi 22 mil, o produto 2, que foi 800, eu tenho o produto 5, que foi 20 mil, o produto 7, que foi 3, ou seja, eles estão aqui, não estão em ordem crescente e nem decrescente, estão por ordem de produto. O que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu tenho que classificar de maneira decrescente o meu faturamento. Então, eu vou fazer isso. Quando eu faço isso, vou mostrar para vocês depois como é que faz o Excel, notem que o meu maior faturamento é o de 22 mil, continua sendo o produto 1 ainda, que é os 35%, mas o meu segundo maior produto, onde eu faturei 20 mil, já não é o produto 2, é o produto 5, tá? Porque ele já não está mais na ordem de produto, de item, ele está na ordem de faturamento individual do maior para o menor. Então, vejam que eu começo lá a faturar 22 mil com o produto 1 e o meu produto 10 é R$ 260. Então, eu tenho aqui, ó, participações. Aí, o que acontece? Lembra que nós falamos que eu tenho que fazer o acumulado disso? Eu tenho que fazer um acumulado agora. Eu tenho aqui, ó, eu sei que o produto 1 representa 35%. O produto 5 representa 32%. O produto 3 representa 9%. Mas espera aí, qual que é o acumulado disso? O acumulado, eu tenho que colocar mais essa sexta coluna. Então, eu vou criar uma coluna do lado, onde eu vou colocar o percentual acumulado, e vou dizer o seguinte, como é que eu faço essa conta? Essa conta é um pouco mais difícil do que a primeira. A primeira, eu vou dividir o total do faturamento daquele item, vou dividi-lo pelo total de faturamento de todos os itens. Então, eu vou, com isso, alcançar qual resultado? O meu percentual individual. Quando eu quero fazer o acumulado, eu tenho que fazer mais algumas continhas. Então, o acumulado do produto 1, aqui, ó, eu tenho, é os mesmos 35, tá? Porque o primeiro produto acumulado com ele mesmo é 35%. Agora, veja só, quando eu quero acumular com outro produto, que é o produto 5, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que fazer que esse percentual aqui, o que ele é? Ele é o resultado do que representa o produto 5 mais o que representa o produto 1. Então, 32% mais 35,20% representam 67,20%. Aí eu tenho mais esse produto 3 aqui, ó, que representa 9,98%. Então, eu vou somar 67 mais 9,98, eu vou ter o acumulado 77. E assim eu vou sucessivamente até chegar os 100% da minha venda. Tá claro isso? Então, o que acontece? Lembra que os produtos tipo A, eles representam até 80% do meu faturamento? Então, veja só. O meu produto 1, ele acumula 35% do faturamento. Quando eu ponho o produto 5 junto, eu tenho um acumulado de 67%. Quando eu ponho o produto 3 junto, eu tenho um acumulado de 77%. Quando eu ponho o produto 8, eu vou para 85%. Opa, peraí. Mas o limite, né, para produto A é até 80%. Então, o meu número de produtos, ou a minha classificação de produto A, ele vem até aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 produtos que eu vou considerar como produto A, porque eles faturam até 80% do meu faturamento da empresa. Está fazendo sentido? Lembra que daí o produto B, ele é 15%, ou seja, de 80 eu vou até 95, então, espera aí. Aí o produto 8, ele corresponde somado aos produtos anteriores, 85%, aí entra o produto 6 aqui, que vem para 90%, opa, aqui já é 95,62, então já passou dos 95. Então, eu vou separar aqui, ó. O que representa até 80% são esses 3 caras, o que representa até 95% são esses 5 caras, sendo meus são A e esses 2 aqui são B. Então, significa que o restante, que ó, de 95,62 até 100, é os 5% ou menos que isso, que representa o produto C. Tá vendo? Ó? Esses caras aqui são A, esses caras aqui são B,
e esses caras aqui são C. Por quê? Vamos entender um pouquinho, ó. Tenho 3 produtos que, somados, acumulado o percentual de participação no meu faturamento, corresponderam aqui a 77%. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, para você poder enxergar. Ó. Esses 3 caras aqui, né? Esses 3 itens dos 10 totais, né? Correspondem a 30% do meu estoque. Lembra que nós falamos lá que os produtos A, eles podem variar de 15% a 30% em relação à quantidade e 80% em relação ao faturamento? E foi o que aconteceu aqui, não foi? Então, eu tenho aqui os produtos de classe A, que correspondem a 30% do total dos 10 produtos, que são 3, só que eles somados, eles correspondem a 77,18% do faturamento, ou seja, quase 80%, que é o nosso limite lá. A mesma coisa o produto B. Nós temos aqui 2 produtos de um total de 10 que correspondem a 20% do total de quantidade. Voltando lá, lembra que nós falamos que o produto B, ele varia de 15% a 30% das quantidades? Então, ele está dentro da média aqui, ó. Nesse caso aqui, nessa análise que nós fizemos, 20% dos produtos que eu tenho são considerados produto B. Só que eles representam quanto? 13,63% do meu faturamento. Da onde esse número, Davi? Esse número é o seguinte, ó. É o acumulado dele menos o acumulado do A. Então, quando eu diminuo 90, quando eu diminuo 77,18 de 90, eu tenho 13,63. Lembra que nós falamos? A quantidade dos produtos é de 15 a 30 e o faturamento dele é até 15%? Está batendo aqui, ó. Eu identifiquei que esses 3 produtos aqui, eles são classe A, e eles representam quase 80% do meu faturamento e 30% da quantidade. Os meus produtos B, eles representam 20% do total de produtos e quase 14% do meu faturamento. E os produtos tipo C, que é dos 95 em diante, tá vendo? Ó? Eles representam 50%, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 itens de 10, então eu tenho 50%. Lembra que nós falamos lá que o produto tipo C é de 30 a 50? Também está batendo. E eles representam 9% do meu faturamento. Ah, mas não era 5? Era 5, só que nós tivemos aqui 77, tivemos 13, nós não chegamos no 80 e não chegamos no 15. E lembra que é mais ou menos 80, mais ou menos 15, mais ou menos 5. Então, nós pegamos aqui e dividimos em 3 partes, cada uma delas representando um percentual na quantidade e os seus percentuais no faturamento. Ainda não entendi nada, Davi. Vamos fazer de novo. Agora vamos fazer ela construir junto essa planilha. O que vai acontecer? Eu vou parar de exibir aqui, porque eu vou ter que estar no Excel lá. Eu vou vir aqui agora, ó. Eu vou vir aqui agora e eu vou abrir aqui esse cara aqui. Esse cara aqui. Deixa eu puxar para cá. E eu preciso perguntar para vocês aí. Vocês estão enxergando essa planilha aí? Então é o seguinte, ó. Lembram que para eu fazer uma curva ABC, eu tenho que identificar a quantidade de itens que eu tenho. Então eu coloquei aqui, ó. Por que não está em ordem? Porque lembra que eu tenho que classificar a quantidade de itens, eu tenho que colocar o valor unitário, eu tenho que colocar quantos que eu vendi durante o ano, depois eu tenho que fazer a multiplicação. Tá vendo aqui, ó? 87 reais o produto. Eu vendi esse produto 12.958 vezes. Então, significa que 87 vezes 12.000 vai dar 1.127.346 reais que eu lucrei com esse produto. O seguinte, a mesma coisa, até eu chegar ao último aqui. E por que aqui não está em ordem? Porque eu classifiquei por faturamento. Lembra que eu tenho que fazer isso? Eu classifico a quantidade de itens, eu vejo o valor unitário, eu identifico a quantidade que eu vendi no ano e eu faço a multiplicação. O valor unitário vezes a venda, eu vou ter o faturamento. Depois que eu faço isso, eu vou classificar esses caras, né, do faturamento do maior para o menor. Depois que eu faço isso, eu vou fazer o percentual. 1.127.346 reais correspondem a 46% dos meus 2 milhões que eu faturei no ano. Tá? Esses 652 mil aqui, que é o segundo maior volume, corresponde a 27% dos meus 2 milhões. E assim sucessivamente. Tá? Depois que eu fiz isso, a gente já vai fazer junto. Isso aqui é mais um exemplo, tá? Eu vou ver o meu acumulado. Então, veja só, o que é meu acumulado? O meu acumulado do primeiro produto é ele mesmo. Tá? O que o meu primeiro produto acumulou é 46% do meu total.
Quando eu vou somar com o segundo produto, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que somar quanto que é o percentual do produto 11 mais o percentual do produto 19. Então, está aqui, ó. Quando eu somo os dois, dá 73. Aí eu vou acumular o terceiro produto, que é o quê? A soma do meu produto, desse 18 aqui, mais o produto anterior, que dá o meu 78. Aí é o seguinte, ó, o que que eu fiz aqui já? Eu já separei, porque, veja só, aqui já passou de 80. Então, os três primeiros produtos que eu tenho aqui representam 78% do meu faturamento, que é a próxima 80. Agora eu vou classificar o restante, ó. Vejam que os outros produtos que eu tenho aqui representam 93,94% do meu faturamento, junto com os produtos de classe A. Ou seja, mais eles acima de 80 e abaixo de 95, corresponde aos 15% que é de produto B. A mesma coisa para o produto C, ó. Passou de 95 até 100, são considerados produtos C. Então, significa o seguinte, ó. Em matéria de item, da linha, quantidade, eu tenho aqui quantos produtos? Vamos contar aqui? Eu tenho aqui 20 produtos, certo? Desses 20 produtos, 3 deles me proporcionam aí 78% do meu faturamento, quase 80%. Então, esses 3 caras aqui, ó, se eu dividir 3 por 20, eu vou ter aí 15%. Então, vejam, de novo, os produtos A são classificados A, são aqueles produtos que têm de quantidade de estoque entre 15% a 30%. Aqui, ó, 15%. E corresponde até 80% do faturamento. De novo, bateu certinho. Eu tenho 3 produtos de uma lista de 20 que correspondem a 15% das minhas quantidades e correspondem a quase 80% do meu faturamento. Aí eu vou pegar agora os produtos de classe C, de classe B. Tá vendo, ó? São quantos produtos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 produtos. Se eu dividir 6 por 20, eu vou ter 30%. Então, os produtos de classe B são aqueles produtos que correspondem a 30% do meu estoque, mais 15,74% do meu faturamento. Mas espera aí, não é 15, é mais ou menos 15. Pode ser 14 e pouco, pode ser 13 e pouco, ou como pode ser 15 e pouco, pode ser 16 e pouco, tá? Não tem problema. E o restante, né? O restante dos 20, eu tenho deixa eu ver aqui, eu tenho mais 11 produtos. 11 produtos, quando eu divido por 20, significa que eu tenho aí 55% dos produtos na classe C. Esses 55% de produtos, apesar de ser maior do que os outros, corresponde a apenas 6% do meu faturamento. Então, com isso, eu consigo enxergar aqui aquilo que é classe A, aquilo que é classe B e aquilo que é classe C. Quando eu faço isso, gente, para que serve? Aí eu posso criar o seguinte, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, esses caras aqui, então, eu vou ter que ter uma gestão intensiva em cima deles. Eu vou ter que ter uma contagem diária, eu vou ter que ter uma reprodução, uma reposição, né, uma reposição imediata. E eu tenho que ter exposição acessível. Esses caras aqui, ó, eles representam 80% do que a minha empresa fatura. Eu não posso deixar de contar, eu não posso deixar de repor, eu não posso deixar de expor ele. Entende? Com isso eu entendo o seguinte, pega aí, o produto 10, se eu não tiver ele durante um dia ou outro, é menos impactante, muito menos impactante, do que se eu não tiver o produto 11, por exemplo. Entende por que dessa questão de você ter uma análise de ABC? Está ficando claro para vocês isso? Vamos construir uma análise juntos aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar um exercício aqui. Então, o que nós vamos fazer? Digamos, então, que eu tenho aí o meu famoso item. Eu vou lá agora, eu vou colocar os meus itens. Então, eu vou ter aqui o produto 1, vamos colocar aqui, certo? O produto 2, certo? Produto 3, produto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, tem 20 produtos, certo? Vamos colocar agora o preço unitário. Ó, nós estamos construindo isso aqui, e depois eu vou passar esse material para vocês construírem também com vocês, tá? É só para vocês entenderem como é que vocês vão fazer uma curva ABC. Até agora eu só mostrei, pronto. Agora nós vamos construir juntos. Então eu vim aqui e coloquei os itens. E esses itens aqui, gente, esses produtos, pode ser qualquer coisa. Eu coloquei 1, 2, 3, porque eu não vou ficar digitando nomes aqui que eu nem sei. Mas você pode colocar aqui os nomes reais dos produtos que você quer gerenciar. Tá? Então eu fiz isso. Aí eu vou ver agora o valor unitário. Então eu vou colocar aqui o valor unitário desse produto 1
é 1,50, do produto 2 é 3,20, colocando números aleatórios aqui, tá? 4,80, 2,20, 3,5, até chegar ao produto 20, tá? Que custa R$43. Agora eu vou o seguinte, eu vou identificar, através de uma análise que foi feita, né? O que eu vou fazer na empresa, o que vai fazer na sua empresa aí, quantos que eu vendi no ano? Vamos lá, então. Digamos que eu vendi aqui no ano, desse produto aqui, 1.680, 1.420, 320, e assim eu vou colocando estou colocando valores aqui que foram supostamente vendidos, né? Estou colocando aqui por suposição, foram vendidos. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer meu faturamento, certo? Qual que é o meu faturamento? Meu faturamento é o que vale o produto, vezes, eu não sei trabalhar com teclado do notebook aqui, vezes o que eu vendi no ano, tá? Vamos colocar aqui, pronto. Então, significa que eu faturei 2.250 com esse produto aqui, tipo 1, certo? Vou fazer a mesma coisa para o produto 2. Mas como eu estou trabalhando com Excel, quando eu faço uma soma ou uma fórmula que ela não é absoluta, ela é relativa, né? Então, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso replicar isso para baixo, ó. Repliquei aqui, ele vai responder para mim todas as outras células, tá? Eu fiz a primeira aqui, né? O Excel, quando eu puxo aqui, ele vai fazer as outras também, certo? Então, veja só, eu identifiquei quais são os meus itens, eu identifiquei qual o valor de cada item, eu coloquei aqui a indicação de quanto que eu vendi no ano, e aqui está o meu faturamento, certo? Que é esse unitário vezes a venda do ano, eu vou ter meu faturamento. Agora eu vou só somar aqui quanto que isso vai dar, certo? Então eu vou chegar aqui no Excel, vou fazer uma autossoma aqui, certo? Eu posso fazer no Excel uma autossoma, ou então eu posso eu mesmo digitar aqui, ó, igual, soma, abro parênteses, né? Seleciono o intervalo de células que eu quero somar, né? Que é da célula D2 até a D21, fecho parênteses, Enter, está aqui, R$2.415 com 751, 415.000 com 751 reais, tá? Então tá ali. Agora é o seguinte, agora eu vou fazer o meu percentual individual. Desses 2 milhões aqui, quanto que esse cara aqui representa? Lembra que eu ensinei para vocês? Se eu estivesse trabalhando aqui no papel, eu tenho que fazer uma regra de 3. Aqui o Excel resolve para mim. Eu vou fazer o seguinte, igual, todas as vezes que eu for trabalhar com o Excel, que eu quero um resultado, eu tenho que digitar igual, porque você vai entender que a partir do igual, uma fórmula, uma conta, uma equação vai acontecer. Então, eu vou dizer para o Excel o seguinte, Excel, eu quero saber quanto que é o item de 2.520 divididos, cadê o dividido nessa célula aqui? Divididos pelo total, que é os 2 milhões lá, certo? Enter. Quanto que é? Ah, isso vai dar 0,001 tal. Mas eu não quero saber em números, eu quero saber em percentual. Então, eu vou clicar aqui em percentual, ele vai trazer para mim aqui o zero, porque está sem casas decimais. Conselho que eu vou dar para vocês aqui, ó. Conselho não dica, né? Quando vocês trabalharem com um percentual, tratando-se de dinheiro, de valor, sempre usem as duas casas decimais, tá? Porque quando você pega aí R$10, né? Se você não usar aí os percentuais os decimais, não vai fazer diferença. Mas numa movimentação financeira de uma empresa aí de milhões, se você não usar essas duas casas decimais, você pode ter divergências de resultados, isso pode confundir, pode atrapalhar todos os seus controles, tá? Então, sempre coloque aqui, né, os decimais aqui. Basta você vir aqui em página inicial, na programação de números, e colocar aqui mais ou menos, né? Você pode aumentar ou diminuir, conforme a setinha aqui para o lado esquerdo e para o lado direito, o número de zeros. Então, eu quero colocar mais zeros, então eu coloco aqui, ó, clico aqui, tá? Eu vou colocar só 2, né? Eu quero dois decimais. E o seguinte, ó, nesse caso aqui, ó, eu resolvi a primeira célula, tá? Mas esse aqui não é absoluto, ele é relativo. Esse cara aqui, eu tenho que fazer uma relação. Se eu puxar o Excel para baixo aqui, ó, ele não vai dar certo. Porque o que ele está fazendo? Essa primeira célula aqui, ele está dividindo a célula D2 pela célula D22. Quando eu baixo aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai dividir a célula D3 pela célula D23. Mas na célula D23 não tem nada. O que eu tenho que fazer? Eu teria que deixar sempre congelada e fixa a célula D22. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Eu resolvo primeiro, né, que é
o D2 vezes, divididos pelo D22, mas eu vou congelar a célula D22. Como é que eu congelo essa célula? Tá vendo aqui a formulazinha dela aqui, ó? Eu vou chegar aqui na célula D22, vou clicar entre a letra e o número e vou digitar F4. Vou apertar F4, Enter, pronto. Eu travei essa célula. O que eu disse para o Excel? Eu falei, Excel, quando eu baixar aqui, ó, eu quero que você baixe esse cara aqui, ó, junto, mas esse aqui você deixa ele parado. Quer ver, ó? Aqui tá vendo, ó, primeira célula pelo D22. Só que eu baixei aqui, ó, a segunda célula, mas ele continua no D22. Ele não baixou, ele não correu aqui para baixo, porque eu travei essa célula, tá ok? Então vamos lá, agora eu posso fazer o restante aqui, ó, tá aqui. Então eu tenho agora os meus itens, o valor unitário, a minha venda do ano, o meu faturamento e quanto que cada um desses caras representa em relação ao faturamento total. O que que eu faço agora? Eu tenho que pegar esses caras aqui agora e eu vou colocar o meu faturamento em ordem decrescente. Como é que eu faço isso aqui? Poxa, se eu for fazer isso de maneira manual, eu tenho que vir aqui, esse aqui é maior, eu tenho que ficar puxando essa linha aqui, eu vou levar ela para cima, crio, não precisa fazer isso. No Excel basta eu selecionar esse intervalo todo aqui, eu venho aqui em dados, classificar, certo? Tá vendo aqui, ó? Tudo que está aqui no cabeçalho, ele está preso aqui, ó, classificar por. Então eu tenho essa lista aqui, ó, item, valor unitário, tá vendo? Venda do ano, faturamento e faturamento. Então eu vou colocar faturamento. Eu estou dizendo para o Excel o seguinte, Excel, eu quero que você faça uma classificação na coluna D, que é a coluna de faturamento, aí aqui, ó, do menor para o maior, não, eu quero do maior para o menor. Então eu vou abrir esse flag aqui e vou digitar, vou selecionar do maior para o menor. Feito isso, dou um OK, pronto. Ele automaticamente selecionou as minhas 1, 2, 3, 4, 5 colunas, só que agora ele selecionou na coluna D do maior para o menor. Então eu sei que 1.127.000 é os 46% do meu faturamento total, que é o produto 19. Eu sei que 652.800 é 27% do meu faturamento total, que é o produto 11. Notem que agora os itens aqui não estão mais em ordem, né? Não é mais 1, 2, 3, tá? Eles estão em ordem aleatória, porque o critério de ordem é o faturamento. Tá bom? Tá claro isso para vocês, gente? Então vamos lá, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar lá e vamos fazer agora então o nosso acumulado. Como é que funciona o acumulado? É assim, ó. Qual que é o acumulado do primeiro item? O acumulado do primeiro item é ele mesmo. Então, o acumulado do primeiro item, que é 46%, é igual a 46%. Pronto. Tá certo? Tá claro aqui? Agora é o seguinte, ó. O acumulado do item 19 e do item 11, o que que é? Opa, agora tem que fazer uma continha. É o meu total do item 11, mais, aqui, mais, vou pegar, mais o que eu tenho do item anterior. Pronto, tá ali, ó. Tá vendo? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Esses dois itens acumulam 73% do meu faturamento. Vamos seguir aqui, ó. Eu fiz o primeiro, eu posso fazer o restante aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? O acumulado junto com o terceiro item aqui, significa que é os meus 4,51% desse cara aqui, mais os 73%, que vai dar os 78% aqui, ó. Vamos acumular mais aqui. Opa, agora eu tenho 81% acumulado nesses 4 primeiros produtos. Vamos fazer mais aqui. Opa, agora eu tenho 84% acumulado dos meus 5 produtos. E assim eu vou sucessivamente até lá embaixo. Notem que sempre, ao final, vai dar 100%. Porque o acumulado de todos os produtos é o 100% dele, né? Então, tá aqui, ó, 100%. Vejam que o primeiro produto corresponde a 46%. Os 2 primeiros produtos correspondem a 73%. Os 3 primeiros produtos correspondem a 78%. Os 4 primeiros produtos correspondem a 81%. E assim vai, até acabar o mundo, se eu quiser fazer essa conta. Aí eu fiz essa análise. Foi difícil? Não foi. Você viu que foi uma operação simples de Excel aqui, qualquer um de vocês pode fazer. Agora é o seguinte, eu vou ver e vou aplicar o meu critério. Qual é o critério? Todos os produtos que correspondem a 80% do faturamento são produtos classe A. Então, eu vou acumulado aqui, ó. Eu tenho 46, 73, 78, 81. Já passou de 80, então tem que ser 78. Então, significa que esses caras aqui, ó, são produtos classe A, certo? São produtos classe A. Do 81 até o 95 são os meus produtos classe B. Então, esse aqui acumulou 81, 90, 83, opa,
95, 60, passou 95. Então, aqui, ó. Então, esses caras aqui, ó, eu até vou mesclar essas células aqui, ó. Vou mesclar aqui. Aqui, mesclar essa. Cadê o mesclar desse aqui? Ah, cadê aqui? Aqui, tá certo. Mesclei essas células aqui, ó, porque elas todas, elas representam os produtos classe A. Agora eu vou aqui, ó, até o 93,94, que correspondem aos produtos B. E esses últimos aqui, ó, correspondem ao produto C. Tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, percentual do item. Quantos por cento de item representa total? Quantos produtos são? 1, 2, 3. Quantos produtos eu tenho aqui? 20. Então, é igual a quê? Igual a 3 divididos por 20. Tá vendo como é simples, gente? Ó, deu 0,15, mas eu quero ele numeral? Não, eu quero ele percentual. Então, vou colocar aqui, ó, pronto. Deixa eu clicar aqui para ele ficar centralizadinho, bonitinho. Agora, vamos ver os produtos B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos de 20. Então, vai ser igual 6 divididos por 20. Vocês estão entendendo aí, gente? Me dá um retorno aí. 0,3, mas como eu quero percentual, significa 30%. Centralizo aqui para ficar bonitinho. A mesma coisa aqui, ó. Então, sobraram 11 produtos aqui de novo. Então, igual 11 divididos pelos 20. Ali. Pronto. Corresponde a 55% dos meus itens. Tá vendo, ó? Nós temos a primeira análise, que é aquilo que nós mostramos lá no comecinho quando começamos a falar de ABC. 15% dos meus produtos, né, classes A, em relação a tudo que eu tenho, é 15%. Ou seja, esses produtos classe A aqui representam 15% do que eu tenho de produtos no estoque. Só que eles representam 78% do meu faturamento. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa que eu mesclar aqui para ficar bonitinho, ó. Vamos fazer aqui já, ó. Vamos fazer aqui, ó. Então, esses caras aqui, ó, representam, ele é igual que 78% do meu faturamento. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui no meio, certo? Os produtos B representam o quê? Representam esse 93 aqui menos o 78, representa o quê? Representa 15,74 do meu faturamento. Representa 30% do total de itens e 15% de faturamento. Consequentemente, esses caras aqui, ó, é o meu 100%, né? Menos o 93 do produto B. Olha só como dá certinho a nossa conta, gente. Tá vendo, ó? Eu vou somar esses caras aqui, ó, dá 100%. Eu vou somar esses caras aqui, dá 100%. Ou seja, quando eu vou analisar item, os produtos de classe A correspondem a 15% de todos os produtos que eu tenho, mas correspondem a 78% do meu faturamento. Os produtos B correspondem a 30% do meu estoque, mas a 15% apenas do meu faturamento. E os produtos C são mais da metade dos meus itens de estoque, mas correspondem a apenas 6% do meu faturamento. Tá certo? Tá ficando claro para vocês isso? Aí é o seguinte, com base nisso, eu vou criar minhas ações. Vou criar minhas ações aqui, ó. Certo? Vamos pegar aqui. Deixa eu digitar junto com vocês aqui. Eu até fiz uma colinha aqui. Vou criar uma listinha aqui, ó. Vou criar uma listinha aqui, por exemplo. Vou criar uma listinha aqui. O que eu preciso ter no meu estoque? Eu preciso ter lá gestão intensiva. Tá? O que eu preciso ter também lá? Tem que ter contagem diária. O que mais eu preciso ter? Eu preciso ter lá contagem semanal, então. Se não é contagem diária, eu posso ter contagem semanal. Contagem semanal. Opa, como é ruim escrever com esse teclado aqui que não é meu. Ele é mais curtinho. Eu clico e espaço. Ou então pode ser contagem mensal. Vamos colocar. Você já vai entender o que eu vou fazer aqui. Contagem mensal. Nossa, amanhã aqui, ó. Socorro. Aqui, contagem mensal. Se eu errar a digitação, aqui não esquenta a cabeça. É importante vocês entenderem. Outra coisa que eu posso ter, reposição imediata. Tá? Ou reposição programada.
Posso ter aqui exposição acessível. Vamos colocar exposição acessível. Vamos colocar exposição moderada. Digamos que eu coloquei, eu posso ter mais outras ações, eu posso ter muitas ações, estou colocando isso aqui só de exemplo, tá? Aí o que eu vou fazer, ó? Eu tenho aqui os produtos que são, vou colocar até uma linha aqui, ó. Eu vou criar uma coluna aqui, ó. Eu vou colocar aqui classe. Tá vendo? Classe. Aqui eu vou. Esses produtos aqui são classe A, certo? Vamos deixar maiúsculo aqui. A, aqui é B e aqui é C. Tá vendo? Pronto, agora eu vou fazer assim para ficar bonitinho. Certo? Então, agora é o seguinte, ó, eu vou fazer uma lista suspensa aqui, vou vir aqui em dados, validação de dados, vou criar uma lista aqui, vou pegar esse cara aqui, vou abrir o flag, vou capturar esses caras aqui, certo? Eu vou dar OK, e vou fazer isso para todos aqui. Aqui e aqui. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei esses caras aqui, ó, e joguei eles aqui dentro, tá vendo? Ó? Eles estão aqui dentro. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Vou colocar aqui para não ficar aparecendo, aqui, deixar eles branquinhos aqui. Ali. O que vai acontecer? Então, eu sei agora quais são os meus produtos de classe A, vou até fazer uma diferenciação neles aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Veja só como vai ficando mais gerenciável a coisa, tá vendo aqui, ó? Olha só. Eu vou colocar o que é classe C, tá vendo? Pronto, então eu tenho aqui já. Então, veja só, eu vou chegar aqui agora, então, peraí, esses produtos aqui são classe A. Esses caras têm que ter o quê? Tem que ter contagem diária. Pronto, aqui. Além disso, tem que ter o quê? Tem que ter exposição acessível. Além disso, tem que ter o quê? Tem que ter contagem, tem que ter reposição imediata. Pronto. Se o produto meu é classe A, ele tem que ter uma contagem diária, ele tem que ter exposição acessível e tem que ter uma reposição imediata. Esses caras que são B, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma contagem semanal, certo? Posso fazer aqui reposição programada e eu posso colocar também exposição acessível? Posso colocar, ok. Então, eu sei o que eu tenho que fazer com esse tipo de produto. Agora, vamos lá nos caras que representam 6% do faturamento. Poxa, eu posso ter uma contagem mensal, não precisa fazer uma contagem diária e semanal. São itens que têm baixo faturamento. Então, eu tenho que focar mais aonde aqui, ó, tá vendo? Não tenho que esquecê-los, mas eu tenho que ter um foco maior aqui no meu processo de alto faturamento. Posso colocar aqui uma reposição programada, certo? Não preciso fazer uma reposição todo dia, posso fazer programado. E posso colocar aqui uma exposição moderada. Pronto. Com base nisso, gente, com base nisso, eu criei aqui, olha, nós criamos juntos, é claro, uma tabela de classificação ABC, tá? Onde eu posso identificar quais são os produtos classe A, quais são os produtos classe B e quais são os produtos classe C. E o que eu devo fazer com esses três tipos de segmento, tá? Ah, mas se eu não souber trabalhar com Excel? Cara, você pode até fazer um controle assim no Excel. Vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. O que você viu aqui, com 2, 3 cliques, a gente solucionou contas aqui mais complexas. Tá? Então, o que eu sugiro para você? Eu vou passar esse material para vocês, esse arquivo para vocês. Eu sugiro que vocês, daqui até quarta-feira que vem, até quero deixar como uma tarefa aí, que vocês brinquem com essa planilha, tanto é que eu vou ter aqui, ó. Eu tenho aqui o exemplo pronto, eu tenho aqui o passo a passo, identifique o valor, identifique a venda, efetua a soma, aqui o passo a passo do que você tem que fazer para aprontar esse exercício aqui, tá? A mesma coisa com esse cara aqui, ó. Se você fizer esse passo a passo aqui, você vai conseguir fazer esse mesmo exercício que está aqui, ó. Está aqui. A única coisa que está diferente é que está escrito item, aqui está escrito descrição. Porque a curva ABC, ela serve para você gerenciar seu estoque, mas ela serve também para você fazer um empreendimento. Eu quero fazer agora um empreendimento, vou construir uma casa aqui, vou construir um processo, para eu saber quais são os itens que eu tenho que ter mais cuidado. Eu faço uma classificação ABC, tá? Não tem problema nenhum. Vocês vão seguir esse passo a passo aqui, tá? Bom, gente, então assim, ó, terminando a aula de hoje, eu espero que vocês tenham... Deixa eu só fechar isso aqui, depois eu vou passar para vocês esse material. Eu espero que, apesar de parecer bem complexo,
E a gente falando aqui, mostrando, é mais complexo do que quando você pegar e for utilizar. Desde que você tenha um mínimo de noção de Excel. Se você não entender de Excel, dificilmente você vai conseguir entender aquilo que nós falamos aqui. Por isso a importância de você ainda não se aprimorou, se você ainda não tem ainda esse conhecimento básico do Excel, cara, procure. Ah, não quero procurar, cara, não importa, procure, nem que você faça aí por conta. Procure se informar de Excel, porque Excel é uma ferramenta extremamente importante. E se você quiser nossa ajuda, nós estamos à disposição para te ensinar isso aí. Temos aí alguns intensivos de Excel que são bem legais. No máximo até amanhã eu estou passando para vocês aí essas aulas de hoje, né, os slides, e também esse exercício de Excel, que é essa planilha Excel, para você ir brincando com ela, tá? Caso você não consiga trabalhar com essa planilha, entre no grupo para falar, professor, ô Davi, como é que eu faço para aquela função? A gente entra em contato com você, a gente ajuda, é importante que você entenda como criar uma planilha de análise ABC no Excel. Vocês viram que é muito simples, e com isso você consegue identificar o que é A, o que é B, o que é C, e tratá-los de maneira proporcional com a devida importância que cada um merece. Tá bom? Juízo, se cuidem. Tchau, gente, um abraço.